Pessoal, vamos para a parte 3 e a última, hein? Prometo. Gente, eu terminei o vídeo anterior dizendo que eu havia recebido a notícia mais maravilhosa da minha vida, que eu estava aguardando tanto. E eu falei assim, meu marido tem que ser o primeiro a saber. Mas, gente, vocês pensam que foi assim? Eu entrei no elevador do hospital, lá da clínica, né, onde eu fiz a ultrassonografia, e na realidade, gente, eu fui buscar o exame assim, quando a clínica já estava quase fechando, meu esposo estava no trabalho, eu queria fazer uma surpresa para ele, para quando ele chegasse no trabalho, era essa a intenção. E aí eu fui buscar o exame, né, com a clínica já fechando, peguei o exame, a médica ainda estava assinando o laudo, e comprei um macacão, gente. Eu estava no centro lá, né, da cidade lá, e eu comprei um macacão escrito meu pai, meu amigo, meu herói. Gente, achei esse macacão. Deus faz tudo certo, né? Comprei o macacão, cortei um pedaço da ultra, né? Tirei a imagem do laudo e botei dentro, comprei uma embalagem de presente e fui pra casa. Mas quando eu entrei no elevador, gente, você lembra que eu falei que meu marido tinha que ser o primeiro? Mulher não tem jeito, né? Quando eu entrei no elevador, tinha um moço botando umas caixas, porque a clínica estava fechando, e ele estava usando o elevador de normal para poder dar umas caixas para descer. E o moço falou assim, a senhora quer descer? Eu falei assim, quero sim, mas eu posso descer com as caixas, não tem problema. Aí ele, não, a senhora pode ir que eu vou na próxima. E eu, moço, tô grávida. Aí ele, nossa, que benção, que bom. Eu falei, gente, não contei primeiro pro meu marido, contei pro marido dos outros. Onde é que já se viu uma coisa dessa, gente? Mas eu tava tão feliz que não cabia em mim a felicidade. E ali eu fui pra casa, preparei tudo. Quando meu esposo chegou do trabalho, eu sentei ele e falei assim, senta ali comigo. Ele já ficou cabreiro, né? Ele já perguntou o que eu fiz. E aí ele sentou no sofá da sala e eu falei pra ele assim, faz essa oração comigo. Ele fechou os olhos e eu falei, Senhor Jesus, de hoje em diante, eu prometo nunca mais chorar por aquilo que o Senhor me deu, por aquilo que o Senhor me prometeu. E ele abriu o olho assim, ele ficou meio cabreiro, ele falou assim, que oração é essa? Eu falei, diga com fé. Aí ele, nunca mais vou chorar por aquilo que o Senhor me prometeu. Quando ele abriu o olho, eu estava com o presente na mão. Aí eu falei para ele, sabe por quê? Abre. Aí ele abriu, porque você não precisa mais chorar. Gente. Eu me lembro desse momento, já tem 11 anos esse momento, gente. Ai, eu me lembro como se fosse hoje. Eu consigo contemplar o sofá da casa, eu consigo contemplar o rosto do meu esposo, tudo. E ele começou a chorar, gente. Ali ele caiu ali no chão, de joelho, com o macacãozinho na mão, a ultrassonografia. E eu falei, olha, não vai inventar morrer agora não, hein? Porque tem muita fralda para comprar por aí. E ali a gente ligou pro nosso pastor, ligamos para minha mãe, liguei para minha mãe, pro meu pai, minha sogra, infelizmente não estava mais com a gente nesse momento, ela estava esperando tanto, mas ela não pôde compartilhar desse momento com a gente, mas Deus sabe de todas as coisas. E ali, gente, foi quando eu descobri a gravidez do Isaac, né? E foi uma gravidez muito tranquila, foi uma gravidez assim de muitas como é que se diz, tribulações na minha mente, né? Eu pensava no início da gravidez, eu pensava o tempo todo que eu ia perder meu filho, que o inimigo, ele não quer que a gente contemple as maravilhas de Deus na nossa vida. Então ele mexe na nossa mente o tempo todo. Por mais feliz que você esteja, ele sempre quer colocar um ponto de interrogação. Ele não tem o poder de saber o que você pensa, mas ele conhece a sua fraqueza. E a minha fraqueza naquele momento era a minha gravidez. Então ele botava caraminholas na minha cabeça, dizendo que eu ia perder meu filho, que eu não ia conseguir. E foi assim, bem um nervoso muito grande para mim, mas graças a Deus, Deus é aquele que toma conta do nosso ser. E ali eu tive o Isaac, minha bolsa estourou, mas eu vou contar depois, porque senão vai ficar muito grande. Minha bolsa estourou dentro do supermercado, gente, fazendo compras. Eu trabalhei, na gravidez do Isaac, eu trabalhei até um dia antes de ter ele. Eu tive ele na quinta-feira, eu trabalhei até terça-feira. E assim, tranquilo, minha bolsa estourou dentro do supermercado. E eu ainda vim dirigindo do supermercado até em casa com a bolsa estourada. Gente, foi assim, fui pro hospital correndo.
E ali meu esposo pediu que meu filho nasceu de 37 semanas. Então eu ainda não tinha tudo preparado, os móveis nem tinham chegado ainda. E a bolsa da maternidade, uma amiga minha do trabalho que ficou de me dar, mas ainda estava muito cedo. E quando eu cheguei no hospital, pedi pro meu marido arrumar umas roupinhas pro neném para eu levar. Quando eu cheguei, meu marido tinha arrumado tudo dentro de um saco de farmácia, gente. Vocês não têm noção. Hoje a gente ri muito, mas eu fiquei muito nervosa naquele momento. E ele arrumou, tadinho, que ele estava muito nervoso, arrumou as coisas ali. E foi, graças a Deus, foi um parto demorado demais, porque eles queriam induzir parto normal e eu não tinha passagem. Então eu fiquei 33 horas em trabalho de parto. Isaac, quando nasceu, teve que ir direto para a UTI, mais uma vez o inimigo confundindo a minha mente, né? E foi para a UTI neonatal. Mas depois eu vou contando aos poucos para vocês o detalhe de como eu fui parar nessa maternidade que eu tive Isaac. No próximo vídeo eu conto para vocês. Isaac nasceu, maravilha, lindo, e vivemos algo assim sobrenatural, onde nós passávamos, todos conheciam o nosso testemunho, e Isaac veio para fazer a gente sorrir mesmo, até hoje, é um menino maravilhoso. E fomos para Portugal quando Isaac tinha 2 anos de idade, fomos viver algo novo de Deus. E quando chegamos lá com 1 ano e 3 meses, íamos fazer 1 ano de Portugal, engravidei da Emanuele. Gente, pensa num deserto que a gente estava vivendo, naquele novo. Gente, descobri ali. Aí eu falei pro meu esposo assim, amor, ou eu tô muito doente, ou eu tô grávida. Sabe o que ele falou pra mim? Amor, vamos orar pra você estar muito doente, porque muito doente Deus cura. E você estando grávida, não tem jeito, a gente tem que comprar muita coisa, porque neném gasta muito. Gente, hoje a gente ri, né? Mas a cada momento que a gente passa que não é mole, não. E ali eu descobri que eu tava grávida novamente da Manu. E ali foram momentos assim, a gravidez da Emanuele foi totalmente diferente da gravidez do Isaac. A gravidez do Isaac foi algo mais leve, da Manu foi algo mais assim, como é que se diz? Mais forte, mais aprendizado, né? A gente entendendo o que Deus estava fazendo na nossa vida e entendendo que independente das circunstâncias, Ele é Deus, que cumpre promessas, que faz o que Ele tem que fazer. E ali a gente viveu mais uma vez essa maravilha de Deus, que foi a gravidez da Manu, lá em Portugal, sozinha, sem família por perto, sem muitos amigos, né? E eu fiz o chá de bebê da Manu lá. A esposa do meu pastor da época, eles não têm muito esse hábito, né? Eu que pedi para organizar, ela organizou, tadinha, eu só ganhei uma fralda. Do Isaac eu ganhei 250 pacotes de fralda. Eu nunca comprei fralda pro Isaac. Eu comprei lenço umedecido e pomada, mas fralda eu nunca comprei. Eu ganhei do meu trabalho do meu esposo, na igreja, na família. E lá em Portugal não tinha ninguém. Ganhei um pacote, gente, um pacote. Quando a gente chegou em casa, Alex ria tanto. E eu falei assim, ai amor, tá bem. E lá só vende pacotão. Mas depois a gente foi ganhando, né, vários pacotes. E lá a fralda é muito barata, né? E são pacotes gigantes, mega, jumbo, que chamam, né? E foi tudo bem. E nós vivemos muitos milagres. Quando eu tava grávida de 12 semanas, o inimigo mais uma vez tentando confrontar a gente. O médico fazendo uma ultrassonografia, o médico disse que era para eu tirar minha filha, porque a Manu nasceria toda deformada. A Manu estava com um problema no coração e ela viria para atrapalhar o desenvolvimento do Isaac, porque a gente teria que dar conta dela e esquecer do Isaac, que era um menino saudável. E ali eles deu um papel de aborto pra gente. E meu esposo, ele rasgou aquele papel e disse: o que está no ventre da minha esposa é um milagre de Deus. Então deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. E ali eles ficaram bravos com a gente, né? E deram continuidade, fui fazer uma aminocentese, porque já que eu decidi ter a criança, eu tinha que ver o grau de anomalia dela. Então só através da aminocentese é que eu ia conseguir ser indicada, indicada, né?
transferida para o setor responsável, ser tratada como uma mãe de uma criança especial que ia nascer. E ali eu fiz essa aminocentese com 95% de chance de matar minha filha no exame, porque é uma agulha muito grande que tira o líquido amniótico para poder ver o grau de deficiência da criança. E ali eu fiz esse exame, gente, tive que ficar 48 horas deitada, literalmente, sem me mexer, só para ir ao banheiro, para poder voltar tudo normal, né, o organismo, o corpo. E ali, gente, para honra e glória do Senhor, eu tô contando rápido, porque para não ficar muito longo. Para honra e glória do Senhor, eles detectaram que foi um erro, que a minha filha era perfeita. E ali, eu não sabia ainda que era uma menina. Eu já sabia, porque Deus já havia me falado. Lembra lá no primeiro vídeo? Que Deus prometeu que primeiro viria um menino, depois uma menina? Então eu e meu esposo já sabíamos que era uma menina, já que a gente já teve o Isaac. E ali eles falaram, na aminocentese dá pra ver a sexagem fetal, você quer saber o sexo da criança? Eu falei, quero, mas eu já sei que é uma menina. E aí a portuguesa falou, opa, mãe realmente tem sexto sentido, né? Verdadeiramente é uma menina. Eu falei, Deus não erra, tudo que Deus fala é verdade, Ele cumpre. E ali eu tive minha filha, também minha portuguesa, foi um parto bem tranquilo, mas nasceu com 5 quilos. E ali foi um momento de muita gratidão a Deus, onde a gente via a mão de Deus a cada instante. E ficamos com as duas promessas cumpridas, crianças abençoadas, meus milagres, que eu amo até hoje, amo para a vida toda, que eu vivo esse milagre até hoje, que é o que eu quis dizer, e meu Isaac e minha Emanuele, meus presentes de Deus. Eu sempre, quando estou aflita, eu olho para eles e lembro de quando eu queria tanto um filho e Deus havia me prometido. E hoje eu tenho eles para poder contemplar que Deus ainda é o mesmo. Deus faz, Deus é fiel. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. A minha promessa levou 10 anos para se concretizar. Mas a sua pode demorar um mês, uma semana, um dia. Tem gente que realiza rápido a promessa, mas o tempo de Deus, ele é necessário para tratar em nossas vidas aquilo que Ele quer fazer. No próximo vídeo, nos próximos vídeos, a gente conversa mais sobre muitos testemunhos que eu tenho para contar para você sobre o poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas. Se você conhece alguém que também está esperando por um milagre de gerar, envie esse vídeo para que a esperança dela possa ser renovada e ela possa sempre lembrar que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Compartilhe esse vídeo, já se inscreve no canal e deixe o seu like aqui para que o YouTube possa entender que você foi edificado por esse conteúdo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.